pessoal do terceiro ano, professor Tadeu Fontinelli, seguindo aqui o ano letivo de 2020 no programa Juntos para Avançar. Seguindo o currículo do Piauí, vamos trabalhar alguns temas que são de extrema importância, né, para que a gente conheça, né, o nosso contexto e desenvolva as habilidades e as competências corretas relacionadas ao nosso ensino. O primeiro tema é a independência do Brasil. Depois da independência do Brasil, vamos estudar o primeiro reinado. Depois do primeiro reinado, vamos entender a Europa do século XIX. Mas isso é assunto para outro momento. Na aula de hoje, vamos estudar a independência do Brasil. Só que a independência do Brasil, ela vai começar um pouco antes, no século XVIII. Temos que entender o processo, temos que entender as mudanças e as principais transformações que ocasionaram uma mudança de mentalidade na sociedade que culminou, com o processo de independência em 1822. O primeiro ponto aqui a se destacar é Portugal no contexto internacional, ou seja, como era que Portugal estava inserida, como era que estava Portugal no século XVIII. Para responder essa pergunta, eu coloquei aqui para vocês dificuldades econômicas, ou seja, Portugal no século XVIII enfrentava sérias dificuldades econômicas. Primeiramente, dívidas com a Grã-Bretanha, relacionadas a acordos econômicos, né? Acordos relacionados com tecidos, vinhos e manufaturas que vinham da Inglaterra. Outra dificuldade enorme enfrentada pelo governo português era relacionado à produção do açúcar. A produção do açúcar estava caindo e estava sofrendo a concorrência das Antilhas, que era outra grande produtora de açúcar na época. Outra dificuldade enfrentada eram os custos da corte. A corte portuguesa abrigava muitos fidalgos, muitas pessoas da nobreza e o custo de vida era muito alto. Então, Portugal não estava conseguindo suprir as necessidades econômicas de seu governo. Outra dificuldade bastante econômica era relacionada ao contrabando de ouro. Lembrando que no século XVIII, Portugal descobriu minas de ouro e diamantes no Brasil. Porém, a cada ano a produção de ouro ia diminuindo, gerando muitos prejuízos à coroa portuguesa. Para resolver esses problemas, o rei contratou um nobre muito importante, que para nós ficou conhecido como Marquês de Pombal. Ele era o ministro dos negócios exteriores e também ministro da guerra. Vamos estudar agora as principais medidas tomadas pelo Marquês de Pombal no Reino de Portugal e também na nossa colônia, o Brasil, tá certo? Bem, ele entrou com um primeiro objetivo, que era recuperar e modernizar a colônia. Essa questão de modernizar significa instalar novos mecanismos para a coroa arrecadar mais lucros. Bem aqui no outro ponto, temos a questão da reforma educacional. Quem ensinava aqui na colônia era os jesuítas, né, os padres jesuítas. Então, toda a educação era voltada nesse intuito aí, os jesuítas que ensinavam. A primeira coisa que ele fez foi tirar a responsabilidade dos jesuítas e implantar um sistema de ensino na colônia. Ele também incentivou, né, a instalação de fábricas, né, incentivou novas manufaturas, incentivou a circulação de manufaturas na nossa colônia, a formação de uma classe mercantil e manufatureira, lembrando que a maioria das manufaturas que entravam na colônia vinha da Inglaterra. Então, o Brasil pagava muito caro, né, e comprava muito. O Brasil comprava caro e pagava barato. Então isso gerava bastante prejuízo.
Outro ponto interessante aqui é que a colônia tinha que produzir 100 arrobas de ouro por ano. Caso essa cobrança não fosse efetuada, era feita a derrama, que era a cobrança forçada. E também ele transferiu a capital. A capital, que ficava em Salvador, foi transferida para o novo polo, que era o Rio de Janeiro, na região sudeste. Outro ponto aqui das reformas pombalinas era o diretório. O que era o diretório? O diretório era um conjunto de leis que dava aval à miscigenação entre portugueses e indígenas. E também ele proibiu a escravização dos indígenas. Os indígenas eram usados como mão de obra escrava. E a partir de Pombal, ela foi proibida. Ela só era aceita em caso da guerra justa. Outro ponto também é que ele pegou as aldeias e transformou em freguesias. Algumas freguesias eram grandes e ele transformou em vilas. E, por outro lado, ele proibiu a língua geral. O que era a língua geral? Era uma forma genérica de tupi, que era falado tanto pelos indígenas, como pelos miscigenados, como pelos africanos e também pelos portugueses. Valeu, galera! Na próxima aula a gente continua.